Vou colocar para gravar, porque aí as nossas aulas estavam sendo, nas terças-feiras a gente fazia a resolução da lista, e na sexta a gente fazia as aulas de resolução em grupos menores, certo? Alô? Sim. Tá. E aí, na verdade, essa semana mudou, né? Porque teve o feriado lá e aí a coisa mudou, né? Eu acabei me confundindo, por isso que eu mandei o vídeo tão em cima da hora, mas eu não sei se vocês, para minha surpresa, tem bastante visualização. Não sei se o pessoal só falou, não, deixa eu colocar lá para visualizar, para o professor ficar felizinho, mas eu espero que realmente todo mundo tenha assistido o vídeo de acordo com o que está indicando aqui. Esse é o último assunto antes da prova, o de substituições. E eu acabei colocando só um vídeo, justamente para não sobrecarregar, mas ainda teremos pelo menos mais um, talvez dois, que são complementares ao primeiro. Tá? A teoria toda está lá no primeiro vídeo. A parte essencial que a gente precisa entender está tudo naquele vídeo lá. Antes de eu distribuir as tarefas e separar as turmas, eu vou compartilhar. Ô, professor, então Sim, agora sim. os testes você vai liberar na terça até sexta e a lista também? Então, eu já deveria ter liberado a lista, né? Eu esqueci, a lista eu esqueci mesmo. Mas o teste eu vou fazer hoje para vocês entregarem mais para frente. A lista eu tinha esquecido. Eu vou deixar a lista, eu vou liberar a lista depois da aula, eu já faço a lista para a gente corrigir na sexta. Tá bom? Eu vou colocar 2 exercícios só para ficar mais tranquilo. 2, mas não quer dizer que sejam os 2 exercícios tranquilos, para ficar menos trabalhoso, eu diria. Então, hoje eu libero a lista para resolver até sexta. Deixa eu ver aqui no meu. Espera aí. No meu. De acordo com a programação, a nossa prova está marcada para 1º de outubro, é isso? Isso, professor. O que significa que terça-feira que vem é uma aula de dúvidas, certo? Isso. Então tá certo. Aí na sexta-feira já é a prova. Firmeza? Então você não corrigiria essa lista? Eu faço a correção dela. A gente pode até fazer uma aula na aula de dúvidas. Eu faço a correção dela mais rápida. Porque senão vai ficar sem correção de lista, é verdade. Bem lembrado. Mas você não vai corrigir na sexta? Não é Não, não. sexta? É? Vocês estão me deixando doido. Na sexta é a correção da lista. Desculpa, professor. Tranquilo. É a quarentena. Você tudo, a gente joga tudo na culpa da quarentena. Vamos lá. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, antes da gente separar as turmas, é o seguinte. O vídeo que eu passei para vocês fala. Peraí, que eu estou só abrindo o negócio aqui. Isso. Fala de substituição em integrais duplas, certo? Só recapitulando, ou só reforçando, ou só chamando atenção para um ponto importante,
que é o seguinte. Assim como eu disse lá no vídeo, as substituições em integrais múltiplas é muito semelhante ao que a gente fazia lá em cálculo 2, nas integrais de uma variável só, quando a gente fazia aquela substituição. A diferença é que, agora, como a gente tem que trocar duas variáveis por outras duas, então eu preciso fazer isso de uma vez só, e aí a gente tem todo aquele caminho que precisa ser percorrido para fazer essa substituição. É muito importante que vocês entendam que isso que a gente está fazendo agora é diferente de eu pegar uma integral dupla e na hora de resolver, por exemplo, uma integral dupla em xy, e na hora de eu resolver a integral de x, eu faço uma substituição, ou seja, eu chamo o x de u para resolver x. E aí, quando eu vou resolver y, eu faço outra substituição para resolver o y, chamando o y de t. Fazer duas substituições para resolver uma integral dupla não é fazer uma substituição em integrais duplas, certo? São coisas diferentes. Eu estou fazendo a substituição lá de uma variável duas vezes. O que a gente está fazendo aqui é trocando tudo de uma vez só. Tá? E como é que fica isso tudo que eu mostrei lá no vídeo? Como é que fica para três variáveis? Então, ó, a transformação, eu tô preparando um outro vídeo para deixar sobre essa questão de três variáveis, tá? Que eu vou colocar no canal assim que der. Mas para três variáveis, eu tenho exatamente quase a mesma coisa, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu só vou acrescentar uma variável, mas o cálculo, a ideia e o procedimento é o mesmo. Então é tudo análogo, certo? É semelhante, a diferença é que eu tenho uma dimensão a mais. Então, em duas... deixa eu só colocar uma camada aqui para eu escrever. Em duas variáveis, a gente tinha uma transformação que era xy e que parava em u e v, certo? Aqui a gente tinha duas variáveis, esse quadradinho aqui, ó. Isso aqui é o que acontecia para duas variáveis. Para três variáveis, eu aumento, obviamente, uma variável nas variáveis de origem e, consequentemente, eu tenho que aumentar mais uma também nas minhas variáveis de destino. E aí, como é que fica o jacobiano? O jacobiano inicial, ele tinha só um determinante 2 por 2, certo? Agora ele vai ser um determinante 3 por 3. Eu só vou acrescentar a derivada de x em relação a w e as derivadas de z em relação a u, v e w, e a de y em relação a w. Certo? Então, o que eu tinha antes era isso aqui, ó. Eu tinha um jacobiano que era um determinante 2 por 2. Agora eu passo a ter um determinante 3 por 3. Faz sentido isso para vocês? Sim. Consequentemente, a substituição vai ser do mesmo jeito. Ó. O x eu troco pelo g de UVW, o y eu troco pelo h e o z eu troco pela função k, que são dadas aqui. Aqui eu vou ter também o módulo do jacobiano, nunca se esqueça do módulo. E aí, ao invés de integrar em x, y e z, eu vou integrar em u, v e w, lembrando que quando a gente coloca aqui as variáveis abertas, é só para evidenciar quem são as variáveis e não necessariamente a ordem, certo? Essa ordem aqui pode mudar convenientemente. Tudo bem até aqui? Eu pediria que vocês dessem um print dessa tela aqui, que vocês vão precisar disso. Posso fechar? Pode. Pode, professor. Tá. Então, ó,
os exercícios para hoje. Fala, Miriam. Professor, só para eu confirmar, essas de 3 variáveis não cai na prova, né? Cai, lógico que é. Ai, que eu achei que era até o último vídeo. Não, a Mas última matéria. Ah, tá, entendi. A última matéria é do último vídeo. Mas Beleza. a- as substituições em 3 variáveis é o mesmo assunto, Miriam. Não tem diferença. Tá bom, professor, obrigada. Tá bom? Opa, peraí que eu esqueci de fechar isso. Então, ó, 2 exercícios. O primeiro exercício é... eu te dou um sistema, U e o V em função de x, y. Você precisa resolver isso aqui para achar o x, y em função de U e V. E depois calcular o jacobiano. Feito isso, eu te dou uma região triangular composta por essas 3 curvas e eu peço para você esboçar a nova região transformada pela transformação que você encontra aqui e a região original, que é essa triangular aqui. Tá? Então, no plano U e V, você vai desenhar a nova região com as novas curvas e no plano XY, você vai desenhar essa região triangular que está colocada aqui. Beleza? Alguma dúvida disso aqui? Tá. No exercício 2, o item A pede para calcular o jacobiano das coordenadas polares e das coordenadas esféricas. Certo? Em tese, a gente já sabe quanto vale cada um desses jacobianos, porque a gente já fez transformação de cartesiano para polar e de cartesiano para esférica. Então, a gente já sabe quanto vai dar esse resultado. Eu quero que você calcule em termos de jacobiano, certo? Para achar esses dois aqui. E o segundo exercício, ele pede para calcular essa integral, onde R é um paralelogramo dado por essas 4 curvas, e a transformação para fazer isso, eu já dou a transformação pronta, que é esse x e esse y aqui. Firmeza? Alguém tem alguma dúvida de algum exercício? Acho que não, professor. Tá, nós estamos em 34. É isso? Mas tem uns que estão offline aqui. Bom. Vamos lá. Eu ajustar isso aqui. Era só um minutinho que eu estou arrumando as salas. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Opa, peraí, só um pouquinho.
4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, tá certo. Esse aqui vem para cá. Não. Tá, ó, teve algumas salas vão ficar com 3 pessoas e tem um que está offline, então pode ser que essa pessoa apareça de repente. Então tem salas que vão ter 3 pessoas e um offline, e tem salas que vão ter 4 pessoas com um offline. E a maioria das salas estão com 4 pessoas. Tudo bem? Podemos despachar vocês? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não. Então, Tudo bem. bom trabalho para vocês. Nos vemos em 30 minutos. Compartilhando minha tela. Eu vou tentar sempre pegar alguém para Cristo. Então, a partir de agora, eu paro de ver vocês. Já que vocês não abrem a câmera mesmo. Então, não adianta eu ficar aqui me matando. Ó, eu não estou vendo vocês, então tudo que eu fizer de perguntas, eu gostaria que pelo menos um ou outro aí abrisse os seus microfones e falasse, porque não adianta escrever no chat também. Tudo bem? Sim. Opa, pelo menos por enquanto entender. Tem pelo menos a Ingrid para me salvar sempre, né, Ingrid? Ó, no primeiro exercício, deixa eu mostrar aqui. Isso. A primeira coisa é resolver esse sistema. A resolução de sistema, eu posso fazer isso de inúmeras maneiras. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar qualquer um para perguntar, porque não importa se você fez o exercício ou não, o que eu vou perguntar não tem nada a ver com o fato de ter feito ou não ter feito. Então, Manuela, tá aí? Tô. Como é que você resolveria esse sistema? Então, eu fiz igual o senhor fez, por subtração mesmo. Você subtraiu um do outro? É. Tá. E aí, quanto que deu? O x deu u mais 2v sobre 3 e o y deu u menos v sobre 3. Tá. Então, veja, a subtração pode ser um jeito. Então, eu faço um menos o outro. Do lado esquerdo eu tenho u menos v. Do lado direito eu vou ter 0x e 2y menos y, que vai dar 3y. Portanto, 3y é u menos v, então o y vai dar u menos v sobre 3. Foi isso que você fez, Manuela? É. Tá. E aí, ó, o que eu fiz aqui foi, tendo esse valor de y, eu poderia substituir esse valor de y tanto na equação 1 quanto na equação 2. Na equação 1,
eu vou ter que multiplicar esse valor por 2 para depois achar o valor de x. Então, eu resolvi substituir na equação 2, porque fica mais fácil de fazer a conta. Tá? Então, a resolução de um sistema, ela não é única, não tem uma única forma de resolver, ok? Você poderia, por exemplo, multiplicar a primeira equação por 2 e somar as duas, aí você vai achar o valor de x e não o valor de y, como a gente achou aqui. Também está correto. Então, ó, quando eu substituo esse valor aqui, tá? Eu vou pegar esse cara aqui e vou substituir aqui na equação 2, eu tenho x menos y, que é esse cara aqui, certo? Aí, isso aqui eu passo para o lado de lá, então eu vou ficar com x igual a v mais u menos v sobre 3. Aí eu resolvo essa conta aqui, certo? E eu chego que o x é u mais 2v sobre 3, certo? Então, a solução do meu sistema seria isso aqui. Seria não, é isso aqui. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta especificamente disso? Acho que tá tranquilo, professor. Então, ó, essa é a primeira parte. Aí, o cálculo do jacobiano. Então, ó, a gente tem isso aqui como transformação. Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Vinícius, tá aí? Bom dia, professor. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom. Tudo tá bom. Ó, me fala uma coisa. Aqui, inicialmente, eu tenho U em função de XY e o V em função de XY, correto? Correto. Aqui, eu tenho X em função de U e V e o Y em função de U e V. Esse jacobiano é para que eu possa reescrever uma integral de XY em função de UV. Para isso que eu estou fazendo isso tudo. Então, eu vou sair de XY e vou para UV. O jacobiano, ele vai ter que depender de XY ou ele vai ter que depender de U e V? De x e y. Certeza? Não absoluto, eu tô meio perdido. Né? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma integral que está em XY, certo? E eu quero reescrever essa integral, só que agora em termos de U e V, porque eu quero mudar isso. Assim. Certo? Aí aqui vai ter U e aqui vai ter V. Aqui vem o jacobiano, certo? Sim. Esse jacobiano que vai estar aqui, ele vai ter que depender de XY ou ele tem que depender de U e V? U e V, então, no caso. Faz sentido isso? Ah, sim, bem mais. Ok? Porque como ele vai estar na nova integral, não faz sentido ele depender de XY, certo? Sim. Agora, como é que eu calculo o jacobiano? Essa é a questão? É isso. Como é que eu faço o cálculo de um jacobiano? Eu tô perdido mesmo, não vou saber te falar. Tá, o jacobiano, que vai depender de U e V, ele vai ser um... O que é isso aqui? Módulo. Nesse caso, vai ser um determinante. É um determinante. Isso. O módulo vai estar aqui. Sim. Quem são os elementos que vêm aqui nesse determinante? Você lembra? Não. Tá, veja, o X e o Y dependem de U e V. Certo? Sim. Então, esse cara que está aqui, os caras que vão entrar aqui, são justamente as derivadas de XY em relação a U e V. Ok? Ó, eu vou pôr as derivadas de x em relação a u e de x em relação a v. A derivada de x em relação a u, desculpa, a derivada de y em relação a u e a derivada de y
em relação a V. Tudo bem? Até aqui? Tudo bem, tô acompanhando. Tá. Então me diga, quanto vale a derivada de x em relação a u? Ó, essa é a relação que eu tenho entre x, u e v. Derivar x em relação a u é derivar isso aqui em relação a u. Quanto é que dá a derivada disso aqui em relação a u? Eu não vou saber responder mesmo. A Eu derivada tô de... perdido, realmente. Isso, então, então, primeiro que se acalma, se encontre, porque eu sei que você sabe responder isso. Isso aqui, ó, é só uma função, Uhum. certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu escrever isso aqui para você, ó, f de u igual a u sobre 3 mais faltou coisa aqui, peraí. F de uv igual a u sobre 3 mais 2v sobre 3. E eu peço para você calcular a parcial de f em relação a u. Você sabe calcular para mim? Vinícius? Não, Não? não, Essa função. eu esqueci já isso, gente. Eu tô esquecendo as coisas. Tá, então vamos. Alguém pode ajudar? Alguém quer ajudar? Vai dar 1 sobre 3. Tá. Obrigado, Manu. Raoni, Oi, professor. por que dá 1/3? Porque a derivada é a derivada dele em U. Então eu ignoro. Agora, no momento, ignoro 2V. Não é que você ignora. O Eu V deixo vai para ser o resolver quê? depois. Não. Eu. O V Oi? vai ser o quê? Se eu estou derivando em relação a Vai U, ser a constante. qual é a derivada de constante? Zero? Ah, tá. Então você não ignora. A derivada dá 0. Aí fica Certo? 1/3. E a derivada de U em relação a U dá 1, sobra 1/3, certo? Certo. E a derivada de x em relação a V, Raoni? Aí vai ficar. Em relação a V, vai ficar 2/3? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Os dois. Eu fiz a pergunta primeiro. Tá, é uma afirmação, professor. Ótimo. Ok. E a derivada de y em relação a u? Derivada de Y. Em relação a u. De Y em relação a U vai ficar um, 1/3 também? E, de novo, isso é uma pergunta ou é uma 1/3, afirmação? 1/3, 1/3. Ah. E a de y em relação a v? Vai ficar menos 1/3. Ok. Muito bom, Raoni. Então, ó, essa é a fórmula do jacobiano e eu vou calcular essas derivadas em função dessas funções aqui. Em relação a essas funções que estão aqui. Ok? Vinícius, eu tenho certeza que você só está nervoso, tá? Você sabe fazer isso aqui, você só está Eu tenso. sei. Então, É que eu tô, tipo, eu não tô distensão. acompanhando tão bem esse semestre e eu tô desaprendendo algumas coisas que eu lembrava. Tipo, agora de revisão eu peguei, tipo, mas Tá, então sei lá. distensiona e acompanhe mais, olha os Sim. vídeos, tá? Vamos olhar com carinho isso aí. Então, ó, conforme o que foi falado, esses são os valores das derivadas, certo? Aí eu calculo esse determinante, eu tenho 1/3 vezes menos 1/3, vai dar menos 1/9, menos 1/3 vezes 2/3, que vai dar 2/9, certo? Menos 1/9 menos 2/9 dá menos 3/9, que é igual, eu coloquei menos 3/9, não, menos 1/3, né? Viajei aqui. Tá? Aqui é menos 1/3. Não, o 3/9 está certo, mas simplifique, tá? Eu viajei. A hora que eu fui colocar a resposta aqui, então a resposta
O jacobiano é menos 1/3. Ok? Vamos em frente. Deixa eu tirar isso aqui, isso aqui. Ó, agora, na parte B, ele pede para achar a nova região, certo? Usando a transformação. Então, a primeira coisa, e aqui eu peço para fazer o gráfico da região do plano XY, ok? Então, a primeira coisa, deixa eu pegar alguém agora para Cristo. João Vitor, está aí? Não. Quem mais? Marco Antônio, eu sei que estava. Continua? Vocês estão aí? Estamos sim, professor. Tá. Quem está falando é o Marco? É o Rafael. Ah, Rafael. O Marco também, pelo jeito, deu olho. Então vai. Rafael, você mesmo. Bora. Qual é o gráfico onde é que está o gráfico da curva y igual a 0? Tá no eixo X. É o próprio x? É o eixo X. Ah, tá. Esse aqui. E esse y igual a x? É uma reta que passa da origem do terceiro quadrante para o primeiro. Em Isso. qualquer lugar aqui? Não. Bem no meio. Ah, bem no meio. Esse aqui não está no meio, mas é porque esses pontos não estavam bem alinhados, mas ela é... Esse ângulo e esse ângulo deveriam ser iguais, certo? E essa reta aqui, ó, x mais 2y igual a 2. É uma reta que passa no y igual a 1 e x igual a 2. São esses dois pontos. Opa, aqui. Isso aqui. Isso. Tá. Com essas três curvas, ou retas, qual é a região que eu obtenho? Que eu vou... Que elas definem? O triângulo de baixo. Esse aqui? Esse é. É esse aqui ou esse aqui? Não, o outro. Porque Esse tá aqui. falando que é limitado pelo y igual a 0. O outro não é limitado. Exatamente, muito bom. Tome muito cuidado com essas situações, porque às vezes a gente pode confundir. Primeiro, porque o y igual a 0 é muito comum confundir com o próprio eixo y, quando na verdade o y igual a 0 é o eixo x, né? Então a região de delimitação é essa aqui, certo? Pegou moleza, hein, Rafael? Você deu bem. Deixa eu ver quem que eu vou pegar agora. Professor, posso perguntar uma coisa rapidinho? Pode? Que não ficou claro para mim. Desculpa perguntar isso, Não, imagina, não tem desculpa nenhuma, não. Pode perguntar à vontade. mas essa área sombreada, ela seria o quê? Ela seria qual? É a região, essa região triangular limitada por essas curvas, tá vendo? Você está com dúvida Agora entendi. do que seria ou o que fazer com ela? Não, o que seria mesmo? Ah, tá. Tá vendo a descrição aqui? Aham. A descrição é região limitada por essas curvas. Não, beleza, entendi. Faz sentido? Faz tudo sentido agora, professor. Valeu. Beleza. Deixa eu pegar mais alguém aqui. Tamires, tá por aí? Oi, professor, bom dia. Tudo bom, Tamires? Tudo ótimo com você? Então, também. Fala uma coisa, Tamires. Como é que eu faço para... Porque agora eu tenho que reescrever essas equações no meu novo sistema de coordenadas, certo? Certo. Como é que eu reescrevo o y igual a 0? O que você tem que fazer para achar a nova equação? Entendeu a pergunta? Porque as perguntas, às vezes, nem sempre eu acerto muito na pergunta, mas ficou clara a pergunta para você? Acho que sim. Não é só a gente voltar naquela equação que a gente resolveu primeiro?
No sistema? Na de Y, Ah. que a gente encontrou, no caso. Quais eram as... peraí, deixa eu pegar aqui. Ó. Vamos lá. Quem era o X do nosso... O X que a gente encontrou, no caso, né? Quem é o X que a gente encontrou mesmo? É U mais 2V sobre 3. U mais 2V sobre 3. E quem é o Y? O Y é Y igual a U menos V sobre 3. Tá, então você está falando de voltar nisso aqui? De usar isso aqui? É. Como? Aí, pode falar. eu estava pensando em substituir, né? No caso, o Y igual a 0 pelo Y igual a U menos V sobre 3. E aí você faz U menos V sobre 3 igual a 0, é isso? Isso. E vai dar quanto isso? Vai dar... Opa. V igual a U. Eu acho. V? Isso aí. Muito bom. Usando o mesmo raciocínio, como é que eu faço para resolver o Y igual a X? A gente vai colocar U igual a 2V, né? Sobre 3, igual a 0. E aí vai ficar menos 2V? Eu acho. Não entendi o que você falou agora. Se o Y é igual a X, o que eu tenho que fazer agora? Aí a gente pega o X igual a U mais 2V sobre 3. E iguala... E iguala ao Y que a gente achou, que é U mais V sobre 3. É isso, eu acho. U menos V sobre 3, tá? Isso. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Igualar as duas. Quando a gente resolve, eu vou chegar em V igual a 0. Muito bom, Thaís. E aqui é a mesma coisa, certo? Troca o X e o Y pelos valores lá. Todo mundo entendeu o que a gente tem que fazer aqui? Obrigado, viu, Tamires? Obrigada a você, Pro. Mandou bem. Sabe, alguém tem alguma dúvida dessa conta que eu estou fazendo aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo, Pro. Tá. Ó, nesse último caso aqui, de novo, eu troco o X e o Y pelos valores que eu encontrei, certo? E aí, quando eu faço a conta, eu vou chegar, nesse caso... aqui tem um erro, é porque eu tinha feito uma coisa errada. Peraí. Aqui, ó, oxi, Maria, tamanho de borracha. Peraí. Aqui, ó, aqui é 2. Eu tinha feito essa conta antes da gente... E ao invés de eu colocar 2 aqui, eu coloquei 0. E eu fiz a conta com 0. E aí eu chegava à equação de que U era 0. Aí U igual a 0, V igual a 0 e U igual a V não fecham a região. Eu falei assim, gente do céu, tem uma coisa errada aqui. E eu olhava na resolução, no exercício para ver o que estava acontecendo. Não, mas as curvas estão certas, a minha solução está certa. Eu refiz o sistema, refiz essa conta, refiz essa com o 0. E o negócio não dava certo. Eu falei assim, gente, o que está errado nisso? Faltando, juro, faltando 3 minutos para começar a aula, eu vi que isso aqui era 0 e não era 2. Eu falei, putz, achei o erro. Mas olha, vocês verem que todo mundo erra, viu? Tudo bem até aqui? Então, essas são as curvas que a gente... Professor, dava para substituir bem mais simples, porque X mais 2U, X mais 2Y é igual a U, né? Yes! Muito bem, exatamente. Quem falou? Qual foi a Isabela? Isadora? Foi a Larissa. Larissa, você tem a voz igual de uma das Isabelas aí. Isso, Larissa. Eu também... como é que fala? Esperava que alguém tivesse falado isso. Juro que dessa vez foi de propósito. Esse cara aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. Então, eu posso trocar isso por U. Ou seja, nesse caso, eu tenho U igual a 2. Esse aqui também posso fazer isso, porque se o Y é igual a X, eu tenho que Y menos X é igual a 0. Opa! E o contrário também, né? X menos Y é igual a 0. Mas X menos Y é V. Então, esse aqui também sai direto. Isso você pode fazer tranquilamente. Tudo bem? Certo, gente?
Opa. Então, vamos lá. Feito isso, apaga para a gente continuar. Agora já é o exercício 2, né? Ah, não, falta só o gráfico desse aqui, né? Ó. Opa, faltou coisa aqui. Essas são as curvas as novas curvas, certo? Então aqui eu já mostrei mesmo. Então, ó, U igual a V é essa aqui. Isso eu estou falando agora no sistema U e V. V igual a 0 é o eixo U. E U igual a 2 é essa curva aqui. Portanto, a nova região que eu obtenho é essa aqui. Ok? Alguém ficou com dúvida nisso? Tudo certo, professor? Então, vamos lá. Ó, esse foi o primeiro exercício. Beleza? Se alguém errou, depois, se a resolução já ajudou a resolver as dúvidas, ótimo. Se não, depois fala comigo, a gente tenta ajudar a entender isso aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, inclusive, que seria o melhor momento. Diga-se de passagem. Ó, o exercício 2, esse acho que eu tenho, que acabou realmente gerando um pouco mais de dúvidas. Primeiro, ele tem duas coisas separadas, certo? Uma é calcular o jacobiano, outra é fazer o exercício, o item B, tá? O jacobiano, primeira coisa que acho que ficou um pouco confuso em muita gente, é que para eu calcular um jacobiano, eu preciso de uma transformação. O jacobiano não tem nada a ver com a função integrando de uma integral. Ele não tem nada a ver com isso, certo? Não tem, nesse caso aqui, menos ainda, porque esse jacobiano não tem nada a ver com o item B. São dois exercícios bastante distintos um do outro. Então, nesse cara aqui, todas as informações que eu preciso já estão aqui, porque eu digo lá, encontro jacobiano das coordenadas para as coordenadas polares e coordenadas esféricas. O que eu preciso é da transformação de cartesianas para polares e de cartesianas para esféricas. Então, no primeiro caso das polares, quem são as transformações? Alguém quer responder? O x é r cosseno de θ e o y é r seno de θ. Muito bom, Pedro. Então, aqui no x eu tenho r. Foi isso que você falou? E o r. Está gravado lá, mas foi isso que você falou, né? Foi. Muito bem. Opa, não é cilíndricas. São as esféricas. E das esféricas, Pedro? Vai ser φ, não, acho que é ρ que se fala, que é o P esquisitinho lá. Eu tenho x, y e z, certo? O P esquisito, que chama ρ. Isso aí vai ser seno de φ, cosseno de θ. O de baixo vai ser ρ, seno de φ e seno de θ. E o z? O z eu não lembro, professor. Ó, aqui veio os senos de φ. O cosseno de θ e o seno de θ, eles vêm daqui, ó. Se aqui é cosseno de φ, o que você imagina que pode ser aqui? Por analogia. O seno de φ também? De novo? Aqui eu tinha seno e cosseno. E aqui eu tenho tudo seno. Não dá para ser um pouco mais criativo, não? Então, cosseno de φ. Certo? Beleza?
Tem ciência para chegar nisso. Não é chutômetro, nem é para ficar bonitinho, né? A gente explicou isso lá no vídeo de coordenadas esféricas e cilíndricas. Mas dá para olhar um certo padrão, né? Ó, esse cara aqui, ó, na verdade, ele é o R, né? Por isso que eu tenho isso aqui vezes cosseno vezes seno. E aí, obviamente, que o Z vai ficar, né, por analogia, ao invés de seno, aqui vai ser cosseno. Mas não é por isso que é o cosseno, porque nas contas dá cosseno. Tá. Larissa, Oi, professor. como é que eu calculo o jacobiano, então, das coordenadas polares? Eu tenho as derivadas agora, no lugar de U e V, eu tenho R e θ, certo? Porque eu estou querendo trocar cartesianos por polares. Então, essa derivada aqui vai ser a derivada de quem em relação a quem? Entendeu a pergunta? Entendi. Quando era U e V, a gente fazia U em relação a X, depois... Não, era X em relação a U. Isso. Essa é a fórmula. Certo? Só que agora, no nosso caso, ao invés de U e V, quem que eu estou usando? O R e o θ. Então, qual é a derivada que eu vou calcular aqui? Aí vai ser esse símbolo aí, o R sobre a diferencial do R sobre a diferencial do θ. Do X sobre a do θ e a do Y sobre a do θ embaixo. E depois a do X sobre... Mas, ó, era U e V. Quem que eu estou relacionando? É o θ? Não, é o R primeiro. Então, a diferencial do X sobre a do R é a diferencial do X sobre a do θ, depois a do X, a do Y sobre a do R e a do Y sobre a do θ. Tá. E quanto que dá a parcial de X em relação a R? Quanto que dá essa derivada? Eu derivo só o cosseno de... Não, R ao quadrado sobre 2, só o R. Então, R ao quadrado sobre 2. Você está derivando ou você está integrando? Ah, eu tô derivando. Então, dá só o cosseno de θ. Ótimo. E essa aqui? Dá a derivada do cosseno. E é? Deriva só o cosseno de θ. É o menos seno? Então, quanto que dá o resultado? Menos seno de θ. E você faz o que com R? O R é constante, integral de constante é a derivada de uma constante é 1. Mas ele não está multiplicando? Então é só o menos seno de θ. Mas então você está derivando. O R. Quanto que é a Não, derivada? é zero. 1. Quanto que é a derivada de uma constante vezes X? Se eu estou derivando em relação a X. Quanto que dá essa derivada aqui? Só a constante sobra, a derivada do X. Por quê? A constante sai da derivada. Isso, o R sai. E aí fica R menos seno de θ. Ah, tá. Então fica menos R. Certo? E essa aqui? Daí aqui eu tenho que olhar só o R de novo.
a derivada do R é 1, então seno de θ. E aqui, a última. Aí, de novo, agora eu tô tirando o R para fora, então deixo o R aí, e eu derivo só o seno de θ. A Que derivada dá. do seno de θ é cosseno de θ. Então, quanto vai ficar aqui? R cosseno de θ. Maravilha. Show de bola. Quando a gente calcula esse determinante, então, agora... Beleza, Larissa. Pois, muito bom. Quando a gente calcula esse determinante, eu tenho R vezes cosseno ao quadrado de θ, mais R vezes seno ao quadrado de θ, e o resultado disso vai dar R, que é, obviamente, o que a gente já esperava, porque a gente já tinha feito substituição de cartesianos para polar, e quando a gente faz isso, a gente viu que o elemento de área das coordenadas polares vai ser R dr dθ. Esse cara aqui é justamente o jacobiano da transformação. Beleza? Até aqui? Alguém ficou com dúvida? Acho que tudo bem. Ó, em relação a outro jacobiano, a conta é semelhante, só que agora é um 3 por 4, 3 por 3. Como a gente já está quase no final da aula, eu não vou fazer essa conta, mas todo mundo entendeu o que tem que fazer, certo? Para esféricas, a gente vai ter um jacobiano que depende agora de ρ, φ e θ, certo? Então, eu vou ter a parcial de x em relação a ρ, a parcial de x em relação a φ e a parcial de x em relação a θ. O mesmo vale para o y e depois para o z, certo? Quando a gente calcula essa conta aqui, depois de uns cálculos e ajustes de cossenos quadrados com senos quadrados, a gente vai chegar em qual valor? Quem pode me ajudar aqui? Qual é o resultado disso? Vamos lá, gente, ajuda aí. Menos ρ ao quadrado seno φ. Quanto? Menos ρ ao quadrado seno φ. Menos ρ ao quadrado seno φ? Tá certo isso? Alguém poderia confirmar ou não isso? Alô? Eu tenho dúvida só do negativo, professor, mas... Por quê? Porque não é para dar o mesmo que a gente usou em coordenadas esféricas, não é? Quanto que é lá em coordenadas esféricas? É ρ ao quadrado... Não, é ρ ao quadrado seno φ. Então, esse sinal de menos aqui está sobrando. Certo? Algum erro de conta foi feito aqui, porque esse sinal de menos não tem. Desculpa, professor. Não tem que pedir desculpa não, pelo amor de Deus. Errar é o que... Essa aula é feita para isso. Certo? Não precisam... Pelo amor de Deus, não tem que pedir desculpa não. É parte do processo. Beleza? Até porque, ó, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer que aqui não tem menos. Tudo bem até aqui, gente? Então, sim. É isso que era para fazer nesse exercício, tá? O item B, eu não tive tempo de fazê-lo, então eu não tenho ele resolvido aqui, e já são 5 para as 10. Não vai dar tempo de resolver inteiro. Então, eu vou só orientar, depois eu coloco a resolução para vocês terem acesso. Nesse exercício aqui, o que a gente tem? Oi. Você pode colocar o jacobiano, por favor, também, professor? Sim, vou colocar tudo. Isso que eu estou escrevendo aqui, eu não tenho nem... Você acha que eu vou
colocar isso aqui no Claro que não. Eu acho que não, meu filho. Eu tenho um nome a zelar, você tá louco? Vocês acham que eu faço essas coisas bonitinhas por causa de vocês? Não, é por causa de mim. É porque eu gosto, né? Não é porque vocês vão achar bonito. Pra Porque gente eu acho. É porque eu acho bonito. Aprendam a fazer as coisas porque vocês querem fazer, não porque alguém está obrigando vocês a fazer, entendeu? Eu só faço bonito porque eu acho porque eu gosto. E porque eu sou bom também, né? E modesto. Dá. Sem chance, né, Isabela? Vamos lá, gente. Falando sério agora, pelo amor de Deus. Ó, rapidão, que tá acabando a aula. A gente entrou ar, passou um ar, e aí quando passa ar, fala bobagem. Seguinte, ó, nesse segundo exercício, o que era para fazer? Era para resolver essa integral usando essa transformação. Era para fazer usando uma transformação. Certo? Então, a primeira coisa que eu preciso, ou uma das coisas que eu preciso fazer para quando eu vou fazer uma transformação, deixa eu pegar aqui. A última pergunta que eu vou fazer hoje. Alguém quer responder? Vai, eu vou tentar de novo, professor. Quem Já tá que eu falando? a Larissa. Vou tentar de novo. Não, você acertou. Ah, tá bom. Então eu vou tentar de novo. Vai, pode perguntar. O que eu tenho que calcular aqui agora? Uma das coisas que eu tenho que calcular aqui. Bom, agora a gente já tem a transformação. Uhum. Eu tenho que recalcular o integrando. Recalcular o integrando. Quem é o integrando? Agora ele é 2x menos y. A gente já sabe quem é x e o y ali. Embaixo eu recalcularia ele. Pega esses caras e joga aqui. Isso. Show. Além de recalcular, tá aí fazendo esse cálculo, eu vou chegar numa função de u e v, certo? Além do integrando, o que mais que eu tenho que calcular antes de fazer a transformação? Eu não disse que a pergunta era uma só, tá? É uma pergunta só, mas ela é por partes. Então eu tenho que recalcular. Eu tenho que olhar os limites de integração. Os limites de integração. Isso, que vai ser a região, né? Que aqui ele não deu na integral, mas ele deu x igual a menos 3, x igual a 0. Ele deu as curvas que descrevem a região, certo? Isso. E além dos limites de integração, o que mais que eu preciso calcular? O jacobiano. O jacobiano. Muito bom, Larissa. Show. Só para entregar a aula no horário certo. Opa, isso. A região de integração. Eu falei que era a última pergunta, mas eu não resisto. Eu vou fazer mais uma. Agora eu vou pegar alguém aqui. Para Cristo. A Júlia Alemar está aí hoje? Não. Adora? Oi, Zé. Adora, qual é a curva x igual a 0? O eixo y. Certeza? Sim. Olha! E a curva x igual a menos 3? No menos 3 ali. No menos 3 onde? Em qual reta? Tem duas retas que pode ter menos 3. A reta x e a reta y. O que é? Ela vai estar na vertical. Na vertical. Isso. Ela quem? Que curva é essa? É uma reta? Uma reta. Tá, então ela está na vertical, significa que ela é paralela a qual dos eixos? O eixo y ou o eixo x? Paralela ao y. Tá, em que ponto?
Menos 3. X igual a menos 3. Aqui? Isso. Certeza? Uhum. Claro, professor, você está mostrando também. Que você tá fazendo errado. E a Y igual a X, quem é? Ela é inclinada bem na origem. Inclinada a quanto? Assimétrica. Assimétrica? Simétrica. Simétrica a quem? O X e o Y. Então, ela divide isso aqui, é isso? Isso. Sejam mais específicos, hein? Tá. E a última? Y igual a X mais 1. O que é isso aqui? Isso também é reta? É reta. E tá onde essa reta? Me fala 2 pontos por onde ela passa. Por exemplo, se o X for 0, quanto vale o Y? 1. E se o Y for 0? Quanto vale o X? Menos 1. Então ela passa por quais pontos? 1 e menos 1. 1 no Y e menos 1 no X, certo? Isso. Tá. Então, quem é a região que essas curvas delimitam? Quem é a minha região R? Como é que você descreveria para mim? Aonde está a região S? Porque não dá para se você apontar na tela do seu computador, eu não vou ver, certo? Então você tem que me fazer entender qual é a região, para eu poder cair no lugar certo aqui, pintar o lugar certo. Descreve para mim. Essa que está entre as 4 retas. Entre as 4 retas. À direita ou à esquerda da reta azul? À direita da reta azul. E da amarela? À esquerda. À esquerda. E da verde? Embaixo. E da rosa? Em cima. Então assim a gente consegue entender direitinho que a região é essa, certo? Maravilha? Maravilha. Muito bom, doutora. Obrigado. Galera, deu o nosso tempo. Essa aqui é a região R. Observe que para integrar em XY, se eu quiser integrar em XY, o melhor que eu faço é integrar em Y primeiro. Porque se eu quiser integrar em X primeiro, eu vou ter que dividir essa integral em 3 integrais. Pensa aí por que eu estou falando isso. Segundo, essa transformação, provavelmente, eu não vi o resultado dessa conta, mas façam aí na casa de vocês, de preferência antes de eu mandar as notas da aula. Provavelmente, a nova integral deva ser o meu integrando pode até nem ser tão melhor, mas a região talvez seja melhor. Ok? Nos vemos na sexta. Terminando a aula, eu já vou... Hoje a gente não tem aula à tarde? Nos vemos hoje à tarde. Que horário que é mesmo? 1h30. Beleza. Ô, professor, hoje à tarde vai ser sobre o quê? A resolução da lista 4. Fechou, obrigada. Inclusive, eu acho que eu não coloquei no calendário essa aula, né? Eu vou colocar agora. Eu estava procurando aqui. Então, coisas que eu estou devendo para vocês. A lista 5, que é dessa matéria, o link da sala de hoje à tarde e o questionário dessa matéria, dessa última matéria, certo? E o questionário de avaliação da aula de hoje. Você não vai mandar os feedbacks, professor, dos outros? Vou. Eu preciso parar de dormir. Eu estou começando a dormir da meia-noite às 4. Eu preciso parar de dormir nesse horário para fazer isso também. Mas eu vou mandar sim, Larissa. Vocês precisam. Até mais, gente. Vou parar aqui que a professora está me chamando. Oi. A lista você vai colocar ainda hoje, né? Sim. Tá agora. Bom. Tá bom, obrigada. Até mais, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa semana de estudo para vocês.